Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, antes da gente passar a nossa grade aqui para nossa sexta-feira, vamos só fechar rapidinho aí como foi a nossa quarta. Quarta-feira a gente havia trabalhado numa grade aí de 4 jogos. Como eu estou fazendo os vídeos agora com um dia de antecedência, alguns jogos eu não consigo ver se vai realmente haver precificação ou não. E aconteceu isso nesse jogo aqui. De 4 jogos, eu vou considerar apenas 3, tá bom? Numa quarta-feira. Por quê? Lá na Noruega, na Copa da Noruega, no jogo aí do Stranded contra o Bodoglin, não houve precificação. Eu pensei aqui que haveria talvez uma precificação ao vivo ou alguma odd esmagada, mas aí não acabou o jogo não tendo cobertura, então não adianta aqui. Então não foi. Daria green se tivesse precificação? Daria, mas como não teve precificação para operar, esse jogo aqui pra gente vai ficar neutro, tá bom? Então vamos trabalhar na quarta-feira aí com uma grade de 3 jogos. Dos 3 jogos, a gente no momento aí tá com 2 greens, como eu tô gravando na quarta aqui, a gente tá com 2 greens e a gente tá trabalhando aí, o jogo tá no ao vivo, tá no intervalo aqui pra mim. No jogo do Júnior aí contra o Magdalena, a gente deixou o Júnior Barranquilla na chance dupla. Se aqui no segundo tempo o Júnior Barranquilla empatar a partida ou virar, a gente fica aí com 3 jogos, 3 greens. Se acontecer aqui dele empatar, a gente também pega esse green, né, que a gente está na chance dupla, mas se ele perder a partida, a gente vai ficar aí na quarta-feira com 2 greens e um red pelo meio do caminho. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho em como foi. Outra coisa, a gente não deixou bilhete do canal, até falei para simular aí, talvez seria um bilhete que caso houvesse precificação em alguns jogos eu colocaria, mas acabei não precificando, por não ter encontrado aí a odd no jogo também do Bodoglin aí na Noruega, eu deixei de fora aí sem bilhete. Vamos lá, vamos comentar aí na quarta. Os 2 primeiros jogos. O primeiro foi na Liga dos Campeões feminina, lá na Europa, no jogo do Lyon feminino contra o Bayern de Munique feminino. A gente trabalhou aí para sair mais de gol partida, o bilhete bateu. Quem comprou a vitória do Lyon aí também conseguiu pegar um bilhete muito bom, porque o Bayern de Munique começou vencendo por 1-0 aí, né? E as meninas do Lyon conseguiram virar aí no segundo tempo. O nosso próximo jogo foi lá na segunda divisão do Egito, no jogo do Arabi Constratos contra o Juarez. A gente trabalhou aí com o Arabi. A gente trabalhou, deixa eu buscar aqui rapidinho para não falar besteira, com a equipe da casa para vencer a partida. E essa vitória foi sair só lá no finalzinho, já aos 82 minutos do segundo tempo. A equipe da casa venceu por 2-0, nosso bilhete bateu. E para fechar o dia, como eu mencionei, para vocês aí, quando o vídeo está saindo hoje, né? Eu tô dizendo aqui para mim amanhã, porque eu ainda tô na quarta, mas para vocês hoje, quando o vídeo saiu aí, provavelmente já vai ter, provavelmente não, já concluiu esse jogo aqui do Júnior Barranquilla contra o Magdalena. A gente trabalhou, como eu mencionei, numa chance dupla. Se o Júnior aqui empatar ou vencer, a gente pega. Se sofrer essa derrota aqui, como tá correndo no primeiro tempo, a gente fica aí com 2 greens e um red. Então vamos lá. Vamos trabalhar agora sim na nossa sexta-feira. Antes de eu passar a grade da sexta, alguns comentários. Vamos entrar aí no nosso pedacinho das dúvidas. Ó, vi que rolaram algumas dúvidas aí durante alguns vídeos aí passados. Dúvida do amigo aí, perguntou: Bruno, quando você faz análise aí, você considera as partidas dentro e fora de casa? Sim, eu levo tudo isso em consideração. Eu faço análise para mim no meu particular. Muitas das vezes eu somente não venho aqui e divulgo, porque eu já estou passando somente aqui uma pincelada aqui nos últimos 5 jogos com a galera aqui para demonstrar a análise da partida, mas eu considero sim, quando eu estou fazendo meus estudos, eu olho a parte de quem está jogando dentro de casa, como está o momento da equipe dentro de casa, que às vezes está vencendo só fora, dentro de casa está perdendo a partida, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu tento também não ser tão maçante nessa situação, eu passo o palpite ali, mas eu considero todo um enredo por trás, eu já estudei perante isso. A única coisa que eu não gosto de utilizar, aí sim eu só uso, mesma coisa que eu precifico com vocês aqui trabalhando. Eu opero nos últimos 5 jogos de histórico. Eu não gosto de pegar mais do que 5 jogos. Já mencionei isso até em alguns vídeos meus aí de estudo. Por quê? Eu acho que eu perco um pouco a mão do time se eu puxar muito histórico lá de trás. Eu gosto de operar nos últimos 5 jogos, independente se são jogos de liga, se está misturado com Copa, Liga dos Campeões, ou seja, outros campeonatos aí, igual aqui no Brasil. Tem a Copa do Brasil, Libertadores. Independente disso, eu gosto de pegar os últimos 5 jogos, para sempre estar vivendo ali, vamos botar assim, o momento da equipe ali. No máximo ali em 2 semanas, eu quero saber como ela tá no momento, não quero saber histórico de um mês atrás. Para mim operar, eu utilizo isso, tá bom? Então, nessa dúvida, espero que tenha sido sanada do amigo. E outra coisa, vi que a galera aí comentou também sobre questões de estudos aí, que eu mencionei que tem uma abazinha, uma playlist minha aí, que eu coloco lá, ferramentas de trabalho. Quem quiser dar uma olhadinha, dar uma clicada lá, assistir com calma, são vídeos aí, alguns vídeos de 15 minutos, alguns são de 25, são com as minhas experiências aí que eu passei, né, durante esses anos aí que eu
que eu trabalho com apostas esportivas, e eu divulgo simplesmente aí para a gente trocar uma ideia, até conversar, né? A gente tá aquela troca de apoio, como você sempre fala, a gente está numa roda de amigos. Eu passo aqui o que eu utilizo no mercado, o que eu já passei, e a gente fica com essa troca sempre aqui no canal, tá bom? Então espero aí que tenha sido sanado as dúvidas. Então vamos lá para nossa sexta-feira. O que que eu separei aí? Uma grade com, nem contei, vamos contar junto aqui, 2, 4, 5 joguinhos aí pra gente operar nessa sexta. Vamos dar uma olhada aí? Primeiro jogo é lá no grupo de rebaixamento, na Superliga da Dinamarca, que é na primeira divisão, tá bom? Às 3 horas da tarde. Separei o jogo aí do Augsburg enfrentando o Viborg. Vamos dar uma olhada. Momento aí, as duas equipes aqui, elas estão brigando aí para não cair para a segunda divisão, tá? Só para dar um parecer aí. Então, ó, a primeira aí. Primeiro, olha só. A equipe visitante, ela é a oitava colocada, a equipe da casa é a nona. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5, ela vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. A equipe visitante, nos últimos 5, vem aí de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, tem de certa forma oscilações. Dá uma olhada. Eu tenho 3 vitórias para a equipe visitante, uma para a equipe da casa e um empate pelo meio do caminho. O que eu venho comprar aqui? Na Dinamarca, eu gosto muito de mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 3. Nos últimos 5 jogos do Viborg, mais de 1,5 aí em todos. E nos últimos 5 jogos do Augsburg, mais de 1,5 aí em 4. Perante isso, bilhetinho para essa partida, a meu ver aí, para ficar tranquilo, vai estar pagando por uma base de 1,25 para sair. Mais de 1,5 na partida, bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos continuar na Dinamarca, sendo que agora no grupo de rebaixamento aí da segunda divisão, tá? Aqui marca como primeiro, mas é segunda divisão. Mesmo horário, às 3 horas da tarde. Vamos dar uma olhada. Temos a equipe aí da casa, Verde Silver, enfrentando a equipe visitante que é Reloaded. Momento aí. A equipe visitante é a primeira colocada aí. A equipe visitante é a primeira colocada e a equipe da casa é a quinta colocada. Momento aí do Verde Silver. Nos últimos 5, ela vem numa sequência aí de 5 derrotas. A equipe visitante, o Reload, nos últimos 5 vem de 3 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 vitórias da equipe visitante e 2 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Poderia até talvez comprar algo a favor aí da equipe visitante, o bilhete está pagando em 85, poderia pegar uma chance dupla? Até poderia, mas não confio. Segunda divisão de Dinamarca, é muito difícil para mim querer operar aqui, a não ser que eu tenha uma equipe que desponte muito com relação às outras aqui. Eu sempre trabalho em gols. Dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos aí da equipe da casa, eu tive mais de 1,5 em 2. É aqui que é o meu ponto de observação, né? Apenas 2 joguinhos aí saíram. Mas, levando em consideração o histórico de confronto entre essas duas equipes e o momento atual aí da equipe visitante, eu venho comprar gols aqui, como eu mencionei. Vai estar pagando bilhete aí por base de 1,35. É o bilhetinho para esse jogo. O nosso próximo jogo, vamos lá agora para a Bundesliga da Alemanha, às 4h30 da tarde. Separei o jogo aí do Bayer Leverkusen contra o Bochum. A equipe da casa, no momento, é a segunda colocada da competição. A equipe visitante é a primeira da zona do rebaixamento, 16ª. Momento aí do Bayer Leverkusen. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Bochum, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto, eu tenho aí, nos últimos 5, um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Bochum e 3 vitórias do Bayer Leverkusen. Bruno, dá para comprar essa vitória? Até dá, mas eu vou ficar também em mercado de gols. Sabe por quê? Olha os últimos 5 jogos aí do Bayer Leverkusen. Tem dado alguns moles, perdeu 3 dos últimos 5. E olha o momento do Bochum. Nos últimos 5, a equipe aí tem arrancado pontos aí, ó. Arrancou ponto do Bayern de Munique, teve uma vitória aí sobre o Munster, então tá tentando se recuperar na competição. Como é uma equipe aí que eu sempre falo, o Bochum é uma equipe duro de roer, mesmo jogando fora de casa, eu vou ficar aqui em mercado de gols. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 5. Nos últimos 5 jogos do Bochum, eu tive mais de 1,5 aí em 4. E nos últimos 5 jogos do Bayer Leverkusen, eu tive mais de 1,5 em todos. Bilhetinho para essa partida vai estar pagando menos do que a vitória do Bayer Leverkusen, mas para mim, considero como uma melhor oportunidade de mercado. Tá pagando por volta de 1,15, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida, bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá, para a Ligue 1 na França, às 4h45 da tarde. Jogo aí do Strasbourg enfrentando o Lyon.
As duas equipes aí, equipe visitante, a quinta colocada, a equipe da casa é a sétima. Momento aí do Strasbourg, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 4 vitórias. O Lyon, nos últimos 5, vem de 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí um empate pelo meio do caminho, resolvido após as penalidades, uma vitória para a equipe da casa e 3 vitórias para a equipe visitante. O que eu venho buscar? Também mercado de gols. Não vou me envolver aqui em mercado de resultado, apesar de eu considerar aí o Lyon uma equipe melhor tecnicamente. Dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Lyon, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos aí do Strasbourg, mais de gol e meio aí em 2. Tá parecido com aquele jogo da Dinamarca que a gente operou, né? Que a gente passou aqui mais cedo. A equipe visitante tem histórico de gols e no confronto tem, mas a equipe da casa não tem tantos. Mesmo assim, eu venho buscar golzinhos aqui. Mais de gol e meio na partida vai estar pagando uma base aí de 1,21. É o bilhetinho para esse jogo. Então, para a gente fechar o dia aí, vamos lá para a Liga de Portugal, 5h15 da tarde, jogo aí do Gil Vicente enfrentando o Benfica. Benfica, equipe visitante, a segunda colocada aí da Liga. A equipe da casa, Gil Vicente, no momento é a 14ª. Momento do Gil Vicente aí, nos últimos 5, a equipe vem de um empate e 4 derrotas. O Benfica, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico aí total de 5 vitórias do Benfica. Bruno, dá para se envolver aqui em mercado de gols? Dá, tem um histórico para golzinhos aí, vamos dar uma olhada. Tá pagando até um bilhete legal por volta de 1,28, mas eu vou além aqui. E eu vou comprar, ó, dá uma olhada aqui comigo. No histórico dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, bateu esse dado. Mas o momento aqui da equipe da casa e da equipe visitante até tem gols. Tem aqui, ó, em 3 dos últimos 5. E no jogo do Gil Vicente aqui, tem 2 dos últimos 5. Tá quase que o mesmo nível de parelhamento dos últimos 2 jogos que eu passei para gols. Mas aqui eu vou além, porque eu considero o Benfica uma equipe muito melhor tecnicamente do que a equipe do Gil Vicente. E vive um momento muito superior. Vem buscar essa vitória. Vamos dar uma olhada aqui quanto tá pagando. Pegando essa vitória do Benfica, vai estar pagando o bilhete aí por base de 1,44. Mesmo jogando fora de casa, vou deixar como bilhetinho para esse jogo. Tá enfrentando uma equipe aí da parte de baixo da tabela. Para não deixar aqui o Sport despontar aí na liderança, tá com um joguinho a menos, tem que vencer essa partida do Benfica. Eu vou deixar a vitória como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí pra nossa sexta-feira, tá bom? Bilhetinho do canal aí, eu tô deixando uma duplinha. Tô deixando pra sair mais de gol e meio no jogo do Bayer Leverkusen contra o Bochum. E tô deixando a vitória do Benfica, tá bom? E esse bilhete duplo deu uma odd por base aí de 1,66. É o bilhete do canal para essa sexta-feira. Mais uma vez é isso. Eu quero agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Obrigado por cada visualização. Desculpa se às vezes aí acontece que eu gravo aqui no ao vivo. Comigo não tem essa, não tem roteiro. Eu sou gente aqui como vocês. Eu sempre falo aqui todos os dias que eu venho aqui simplesmente divulgar as análises que eu faço para o meu particular. Então não me custa nada vir aqui e trabalhar em conjunto com vocês, tá bom? Me perdoe se às vezes eu peco em alguma fala, alguma coisa. Mas aqui eu faço tudo no ao vivo, sem roteiro mesmo. E o importante é passar a precificação para os jogos aí e as análises. Mais uma vez, um grande abraço aí no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.